Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para a gente trabalhar nossas aulas sobre arte, sobre teatro, sobre cultura. E aí nos blocos passados a gente falou um pouco sobre a cultura popular maranhense, né? Tratamos um pouco sobre o Bumba Meu Boi, falamos um pouco sobre o Cacuriá, demos uma olhadinha ali no que seria a festa do Divino, falei para vocês assim de modo bem, né, por cima. Aproveitando a oportunidade, hoje nós vamos tratar de um assunto que é sobre o patrimônio cultural brasileiro, né? Na verdade, a gente vai falar sobre o conceito de patrimônio, certo? Então, se a gente vai falar de patrimônio cultural, a gente precisa entender que patrimônio cultural ele abrange uma variedade de manifestações, uma diversidade cultural de um povo, né? Então, é isso que quando a gente fala de patrimônio cultural, é disso que a gente está falando, dessa diversidade, né? Dessa abrangência aí de elementos e manifestações culturais de um povo, certo? Ahn, então, para início de conversa, eu queria falar de um modo bem geral sobre o que é o patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, né, e patrimônio cultural, a gente está falando de um legado que a gente recebe dos nossos antepassados, né, das pessoas que viveram lá no passado e que trouxeram para a gente, deram para a gente como herança alguns patrimônios, né? Transmitiram para as gerações presentes e nós transmitiremos para gerações futuras esses patrimônios. E por isso a gente pode dizer que o patrimônio cultural ele é algo insubstituível, certo? Porque ele constitui a nossa identidade. Ele fala a respeito da nossa identidade, da nossa história, né? E esse patrimônio, quando ele se abrange mais, a gente chama de patrimônio mundial, né? Ele vai ser um patrimônio que é comum a todos, independente de onde a gente mora. Ele é algo que é propriedade de todos, independente de onde você mora, onde você está, certo? Então, o patrimônio cultural ele pode ser definido como um bem ou vários bens, né? De natureza material ou imaterial, né, considerando aí, né, a importância histórica desse bem para a construção da nossa identidade enquanto brasileiro, quando nós estamos falando de patrimônio cultural brasileiro, certo? E aí a pergunta que surge é: qual a instituição, né, quem é que é responsável por preservar, por promover, né, e por gerenciar esse patrimônio? A gente tem aqui no Brasil uma instituição, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que a gente chama de IPHAN, certo? Que é uma autarquia federal que está vinculada ao Ministério do Turismo, né? E que responde por essa preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro, certo? O IPHAN ele é responsável por proteger os bens culturais do Brasil, do país, né? Essa instituição, ela, ela foi formada ali na década de 30, certo? Pela Lei 378, que foi assinada pelo presidente Getúlio Vargas, né? Essa lei ela vai dar as diretrizes, vai dar um pouco da forma de como essa instituição ela vai se constituir, né, no Brasil, certo? E aí a gente vai ter mais para frente, na Constituição de 1988, a definição do que seria patrimônio. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria dizer para vocês que o IPHAN, através do tombamento, né? Aí vocês perguntam, o que seria tombamento? Será que é porque cai? Porque tomba? Na verdade, a palavra tombamento não se refere exatamente ao que cai, né? Porque eu fiquei pensando, né? Tombamento.
Mas o tombamento é uma forma de intervenção pública, né, por meio do poder público, para a proteção do patrimônio cultural brasileiro. A palavra tombamento, ela é uma palavra de origem portuguesa, certo? Que ela significa mais ou menos o fado, o fenômeno de alguém ir em alguma instituição específica, um órgão do Estado, né, que é responsável por isso, fazer o registro do seu patrimônio. Então, quando a pessoa faz o registro do seu patrimônio num órgão específico lá, ele está tombando o seu patrimônio e, consequentemente, ele está reafirmando que aquele patrimônio é seu, certo? Então, voltando à Constituição de 1988, a gente tem no artigo 216 da Constituição Federal que ele vai dizer que patrimônio são formas de expressão, modos de criar, são criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações, espaços de manifestações artísticas e culturais, conjuntos urbanos, sítios arqueológicos, históricos, paisagísticos, né, paleontológicos, ecológicos e científicos. Então, a gente tem aí uma variedade, né, do que seria definido pela Constituição Federal sobre o que é o patrimônio, né? Então, quando a gente vai pensar em patrimônio cultural, a gente precisa dizer que o patrimônio cultural ele se divide em dois grandes tipos, né, de bens culturais, né? Dois grandes tipos de bens culturais, que são os imateriais, que estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, aos modos de ser das pessoas. E o patrimônio material, ele se refere a todo um conjunto de bens materiais, né, classificados de acordo com uma natureza arqueológica, né, ou seja, que se refere a objetos, a coisas, a artefatos, né, vestígios deixados pelas civilizações antigas, pelos povos antigos, né, pelas vidas que já se passaram pela Terra, né? Também pode ser classificado como paisagístico, né? Etnográficos, que se refere a determinada comunidade, sociedade, ou determinado grupo, né, social. Pode ser o patrimônio material, pode ser considerado histórico, né? Ele pode estar dentro do campo das belas artes e das artes aplicadas, né? Então a gente tem aí uma variedade de classificações para o patrimônio material. Agora, quanto ao patrimônio material, ele pode ser considerado aqueles saberes que estão enraizados no nosso cotidiano, no cotidiano das comunidades, das sociedades, dos grupos, né? Esses saberes que são partilhados por nós, né, por todos nós, e que faz parte do nosso processo de identificação, né, da nossa identidade, né? Quando nós pensamos no maranhense, por exemplo, a gente vem na nossa mente uma variedade de coisas que são relacionadas a essa identidade, né? Várias coisas, eu fico pensando em várias coisas. Uma delas é a forma de falar, né? Que também faz parte desse universo, né? Faz parte desse universo. Não é? Os saberes populares que vão nos constituindo, que vão formando as nossas identidades, as nossas manifestações literárias, né? As nossas manifestações musicais, as nossas manifestações artísticas dentro das artes visuais, das artes cênicas, né? As nossas práticas lúdicas, as nossas práticas rituais, né? As festas que marcam as nossas vivências coletivas, né? As festas também religiosas que marcam os nossos calendários religiosos, as nossas formas de entretenimento também, os nossos jogos, as nossas brincadeiras, tudo isso faz parte do nosso patrimônio imaterial, né?
Além de tudo isso, várias práticas sociais podem ser caracterizadas, né? A gente pode destacar também como patrimônio as nossas feiras, os nossos mercados, os nossos santuários, as nossas praças, né? Os lugares onde a cultura, né, e as práticas sociais acontecem. São esses espaços de vivência e de produção cultural que eles podem ser classificados como patrimônio, certo? A gente tem aí um monte de patrimônio material, né? A gente pode destacar, por exemplo, a nível de Brasil, né? A nível de Brasil, a gente tem a festa do Ciro de Nazaré, né? A gente tem a capoeira, a gente tem as formas de fazer artesanato, por exemplo, dentro das comunidades indígenas. A gente tem aqui no Maranhão o nosso tambor de crioula, a gente tem aqui no nosso Maranhão o nosso Bumba Meu Boi, a gente tem aqui as formas de fazer da cultura popular, né, das vivências populares, né, as nossas formas de fazer artesanato. Aqui no Maranhão tem muito lugar que se faz artesanato, e que tem modos específicos de fazer esse artesanato, né, saberes que se relacionam a isso. Além disso, tem as crenças populares, o catolicismo popular, as religiões de matriz africana, né, que têm saberes, né, que possuem saberes, né. Os patrimônios patrimônio material ou material e não o imaterial, ele pode ser classificado como bens imóveis, ou seja, aqueles que não podem se mover. Tadadã! Que podem ser considerados os núcleos urbanos, né? Os lugares onde tem várias edificações, né? Os sítios arqueológicos, né? Que são lugares que não dá para a gente tirar um sítio arqueológico do lugar, não dá para tirar. Os bens paisagísticos e os bens individuais. Os núcleos urbanos, por exemplo, a gente tem um exemplo muito evidente aqui no Maranhão, né? Sobretudo aqui na nossa ilha, né? Que envolve aí o Paço do Lumiar, Raposa, São Luís, né? A gente tem lá o Centro Histórico de São Luís. O Centro Histórico de São Luís, ele pode ser classificado como esse núcleo urbano que vai juntar ali uma quantidade volumosa de edificações que conta um pouco a nossa história, né? A da época lá que é o que houve a invasão portuguesa, né? E aí eles trouxeram o estilo colonial, né? De construção de prédio, de edificação de prédio. E aí a gente tem aqueles casarões ali. Aqueles casarões são heranças daquele momento da história, né? Aquele momento da invasão dos portugueses aqui no Brasil. E aí, consequentemente, foi deixado para a gente aqueles casarões que são bem bonitos, né? Por sinal. Os bens móveis, né? Eles são as coleções arqueológicas, os objetos, né? Os elementos lá que se encontram em determinado sítio arqueológico, os acervos de produções de museu, né? De produções artísticas, visuais, por exemplo, né? De pinturas, de estilogravuras e coisas que foram deixadas aí. Além disso, existem acervos de documentos, acervos de livros, né? Acervos de vídeos, acervos de fotografias, né? Acervos de produções cinematográficas e assim vai, né? Tudo isso pode ser classificado como bens materiais, né? Então a gente tem aí bens materiais móveis, né? Que a gente tem que entender, bens materiais móveis, certo? Aquilo que a gente pode manipular ali, certo? Então, a gente vai acabando nosso momento aqui. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Deixem aqui para mim as questões de vocês, os pensamentos, o que vocês acharam.
Dê um like aí no nosso vídeo, sigam o canal da UNIT de Passos Lumiar, e aí a gente vai continuar aqui trabalhando para que a gente possa ter esses momentos de compartilhar saberes, de compartilhar ideias por aqui, certo? Muito obrigado e que vocês possam se cuidar, ficar em paz. E é isso, gente. A gente vai se encontrar em outro momento e até mais.